O Mega que retorna aqui na nossa programação, porque, Mega, eu acho que antes da gente até falar do impacto na organização dos deputados dos estados que essa reforma pode trazer, acho que também é um tema que tem uma repercussão bastante intensa, por vezes negativa, né? Sempre quando a gente fala de alguma coisa que é relacionada a aumento de salário, mudança no cronograma dos deputados, tudo isso tem repercussão negativa. E como é que você avalia assim, esse momento para que isso aconteça e para que essa discussão seja pautada? Estevão, essa é uma pauta que se tornou uma das bandeiras do novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, até porque o estado dele, a Paraíba, é um dos estados que perderiam vagas de acordo com essa nova regra de proporcionalidade, seguindo com base o censo, como o Pedro Moreira estava explicando para a gente. Então, ele é um dos principais articuladores nos bastidores desse projeto de lei que poderia aumentar o número de parlamentares de outros estados no lugar de você perder essas vagas. Então, de fato, é claro que para a opinião pública, você falar em aumentar o número de deputados, você está falando em aumentar gastos também. O deputado custa caro. O Instituto Milênio fez essas contas, e eu trago aqui alguns desses dados, com base em todas aquelas despesas que estão atreladas a esse mundo dos parlamentares. Entra na conta, por exemplo, a questão das despesas com passagens aéreas, alimentação, aluguel de veículos, divulgação dos mandatos, entra subsídios para exercício parlamentar, né, como esses exemplos que eu estava dando, ajuda de custo, verba de gabinete, encargos trabalhistas. Estou até na minha colinha aqui, porque é muita coisa que envolve esse universo dos parlamentares. Auxílio moradia, caso eles queiram, reembolso de despesas médicas, plano de saúde. Então, o Instituto Milênio tem tudo isso mapeado para chegar a esse cálculo de que ter mais 14 deputados poderia render um impacto de cerca de 46 milhões de reais por ano. Então, um aumento de 2,74%. Cada deputado, hoje, segundo todas essas despesas que foram mapeadas pelo Instituto em uma nota técnica que foi produzida no início deste ano, custa R$ 273.600 por mês. Cada deputado. Então, você fazendo esse cálculo de aumentar dos atuais 513 para 527, você teria, claro, um impacto bastante notório. Então, dá para a gente dizer que, do ponto de vista de carregar para si uma pauta impopular, é a primeira vez que o Hugo Mota vai lidar com esse tipo de tema, porque, com toda a certeza, da Câmara para fora, fica um recado não muito bom, não muito positivo em relação à responsabilidade fiscal. A gente vive falando do governo ter que fazer seu dever de casa em relação aos gastos, às despesas. O mesmo deveria acontecer também em relação ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem toda aquela discussão sobre os penduricalhos dos magistrados e por aí vai. E o Poder Legislativo também não está fazendo a sua parte quando já constrói uma espécie de consenso, e essa urgência vai ser um termômetro para isso, para que se aprove realmente um aumento no número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Tudo isso que o Pedro estava falando para a gente, dessa disposição de estados, vamos ter uma visualização um pouco mais clara, colocando um mapa aqui na tela, justamente para a gente entender, de acordo com o censo lá de 2022, como que ficaria essa configuração. Esse mapa dá para a gente entender bastante, né? Se esse projeto que a gente está comentando não for aprovado, é esse o cenário que a gente teria. Rio de Janeiro perderia 4 vagas, é bastante, é algo muito expressivo, tanto é que a relatora desse projeto, que vai ter a urgência votada e muito provavelmente aprovada, é a Dani Cunha, que é justamente da bancada do Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul também perdeu população, perderia 2 vagas para deputado. Piauí, 2 vagas também. Lá no Nordeste ainda, Paraíba, que é o estado do presidente da Câmara, Hugo Mota, perderia 2 vagas, assim como a Bahia também perderia 2 vagas. Pernambuco, 1 vaga e Alagoas, 1 vaga. E aí, olhando por o outro lado, né, esses estados que estão em verdinho aqui no nosso mapa, são os estados que a gente teria um aumento do número de vagas, porque a população também aumentou nesses últimos anos. Santa Catarina e o Pará seriam os ganhos mais expressivos, 4 vagas para deputados cada um desses estados. Amazonas, 2 vagas, Ceará, 1 vaga,
Goiás também, assim como Minas Gerais e Mato Grosso, cada um desses estados com uma vaga. Os outros que estão pintados nessa cor azul marinho, ficaria igual como tá, não mudaria nada. Então, tem muita gente que fala o seguinte: Estevão, você tem critérios de proporcionalidade. Se você aumenta o número de vagas de um estado como a Paraíba, você vai ter ali um contingente muito próximo ali, por exemplo, em relação ao do Amazonas. Só que eles, proporcionalmente, teriam mais deputados do que tem hoje a bancada do Amazonas. Então, por mais que os parlamentares ali do dito Centrão tenham uma visão positiva desse projeto de lei, alguns outros parlamentares também ponderam o seguinte, que você não teria essa proporcionalidade obedecida, que é algo que traz a nossa lei. Então, até o dia 30 de junho, isso tem que ser resolvido na Câmara dos Deputados, isso tem que ser resolvido também nas conversas com o Supremo Tribunal Federal.